O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 206. 9 grandes elementos. Emancipação. Manu disse: quando os 5 atributos estão unidos com os 5 sentidos e a mente, então Brahma é visto pelo indivíduo como um fio passando através de uma pedra preciosa. Como um fio, além disso, pode-se encontrar dentro de ouro ou pérola ou coral ou algum objeto feito de terra. Assim mesmo a alma de alguém, por causa de suas próprias ações, pode viver dentro de uma vaca, um cavalo, um homem, um elefante, ou outro animal qualquer, ou dentro de um verme ou um inseto. Os bons feitos que um indivíduo realiza em um corpo específico produzem recompensas que ele desfruta naquele corpo específico. Um solo, aparentemente molhado com um tipo específico de líquido, fornece para cada espécie diferente de erva ou planta que cresce nele o tipo de suco que ela requer para si mesma. Da mesma maneira, a compreensão, cujo curso é testemunhado pela alma, é obrigada a seguir o caminho marcado pelas ações de vidas anteriores. Do conhecimento surge o desejo. Do desejo surge a resolução. Da resolução flui a ação. Da ação procedem os frutos, isto é, consequências, boas e más. Os frutos, portanto, são dependentes de ações como sua causa. As ações têm a compreensão como sua causa. A compreensão tem o conhecimento como sua causa, e o conhecimento tem a alma como sua causa. Aquele resultado excelente que é alcançado em consequência da destruição do conhecimento, dos frutos, da compreensão e das ações, é chamado de conhecimento de Brahma. O primeiro conhecimento se refere à percepção da verdadeira conexão entre alma e não alma. Fruto significa as formas físicas que são obtidas em novos nascimentos. A destruição da compreensão ocorre quando os sentidos e a mente são recolhidos dentro dela e todos eles, unidos, são dirigidos para a alma. Grandiosa e sublime é aquela essência autoexistente que os yogins contemplam. Aqueles que são desprovidos de sabedoria, e cujas compreensões estão dedicadas a posses mundanas nunca veem aquilo que existe na própria alma. Água é superior à terra em extensão, luz é superior à água, vento é superior à luz, espaço é superior ao vento, mente é superior ao espaço, compreensão é superior à mente, tempo é superior à compreensão. O divino Vishnu, de quem é este universo, é superior ao tempo. Aquele Deus não tem início, meio e fim. Por ele ser sem início, meio e fim, ele é imutável. Ele transcende toda a tristeza, pois a tristeza tem limites. A tristeza surge da relação do conhecedor e do conhecido. Todas as coisas que dependem daquela relação são transitórias. Elas não podem formar parte daquilo que é eterno e que transcende aquela relação. Aquele Vishnu tem sido chamado de Brahma Supremo. Ele é o refúgio ou objeto daquilo que é chamado de o mais sublime. Conhecendo ele, aqueles que são sábios, livres de tudo que possui o poder do tempo, alcançam o que é chamado de emancipação. Todos estes que nós percebemos estão expostos em atributos. Aquilo que é chamado de Brahma, sendo sem atributos, é superior a estes. A abstenção das ações é a religião mais elevada. Aquela religião sem dúvida leva à imortalidade e emancipação. Os rishis, ou yajusis, e os samas, têm o corpo como seu refúgio. Eles fluem do fim da língua. Eles não podem ser adquiridos sem esforço e estão sujeitos à destruição. Brahma, no entanto, não pode ser adquirido dessa maneira, pois sem depender do corpo ele depende daquele que tem o corpo como seu refúgio, isto é, o conhecedor ou alma. Sem início, meio ou fim, Brahma não pode ser adquirido por esforço como aquele que é necessário para a aquisição dos Vedas. Os rishis, os samas, os yajusis têm cada um início. Aquilo que tem um início tem também um fim. Mas Brahma é citado como sem início. E porque Brahma não tem nem início nem fim, ele é citado como sendo infinito e imutável. Por imutabilidade, Brahma transcende toda a tristeza como também todos os pares de opostos. Por destino desfavorável, por incapacidade para descobrir os meios apropriados, e pelos obstáculos oferecidos pelas ações, os mortais não conseguem ver o caminho pelo qual Brahma pode ser alcançado.
Por causa da atração por posses mundanas, de uma visão das alegrias do céu mais elevado, e de cobiçarem alguma coisa a não ser Brahma, os homens não alcançam o Supremo. Os próprios yogis, se levados pelo desejo de obter poderes extraordinários e a beatitude do mais alto céu, não veem o Supremo. Outros, vendo objetos mundanos, cobiçam sua posse. Desejosos de tais objetos, eles não têm desejo por Brahma, por ele transcender todos os atributos. Como aquele que está apegado a atributos que são inferiores chegará ao conhecimento daquele que é possuidor de atributos que são superiores? É por inferência que se pode chegar a um conhecimento dele que transcende tudo isso em atributos e forma. Somente pela inteligência sutil nós podemos conhecê-lo. Nós não podemos descrevê-lo em palavras. A mente pode ser apreendida pela mente, a visão pela visão. Aquilo que é chamado de mundo externo não tem existência objetiva. Ele é puramente subjetivo. Então, é a mente que vê, ouve e toca propriamente. Pelo conhecimento a compreensão pode ser purificada de sua escória. A compreensão pode ser empregada para purificar a mente. Pela mente os sentidos devem ser controlados. Realizando tudo isso, alguém pode alcançar o imutável. Alguém que, pela contemplação, se tornou livre de apegos, e que foi enriquecido pela posse de uma mente perspicaz, consegue alcançar Brahma, que não tem desejos e que está acima de todos os atributos. Como o vento se mantém longe do fogo que está embutido dentro de um pedaço de madeira, assim mesmo pessoas que estão agitadas pelo desejo por posses mundanas se mantêm afastadas daquele que é supremo. Após a destruição de todos os objetos mundanos, a mente sempre alcança aquele que é maior do que a compreensão, enquanto em sua separação a mente sempre alcança aquilo que está abaixo da compreensão. A pessoa que, em conformidade com o método já descrito, se torna engajada em destruir objetos mundanos, alcança a absorção no corpo de Brahma. O que se quer dizer pela destruição de guna ou atributo ou objetos mundanos é fundi-los em buddhi por meio de yoga. Em outras palavras, o retraimento dos sentidos na mente, e dos sentidos e da mente na compreensão. Em sua separação quer dizer quando acredita-se que esses objetos são reais e como existindo independentemente da mente. O resultado disso seria a aquisição de Buddhavara, implicando a aquisição daqueles mesmos objetos. Embora a alma seja imanifesta, contudo quando vestida com qualidades, seus atos se tornam imanifestos. Quando a dissolução do corpo chega, ela mais uma vez se torna manifesta. A alma é realmente inativa. Ela existe, unida com os sentidos que produzem felicidade ou tristeza. Unida com todos os sentidos e dotada de corpo, ela se refugia nos 5 elementos primordiais. Por falta de poder, no entanto, ela fracassa em agir quando privada de força pelo Supremo Imutável. Nenhum homem vê o fim da terra, mas sabe disso, isto é, que o fim da terra certamente virá. O que é dito aqui é que felicidade e tristeza têm um fim, embora ele não possa ser visto, e a alma seguramente chegará ao seu lugar de descanso final. Isto está de acordo com a doutrina de progresso espiritual infinito. O homem, agitado aqui pelas atrações, é levado com certeza para seu último refúgio, como o vento levando um barco lançado ao mar para um porto seguro finalmente. O sol, espalhando seus raios, se torna o possuidor de um atributo, isto é, o iluminador do mundo. Recolhendo seus raios na hora de se pôr, ele mais uma vez se torna um objeto desprovido de atributos. Do mesmo modo, uma pessoa, abandonando todas as distinções atrações, e se dirigindo a penitências, finalmente entra no indestrutível Brahma, que é privado de todos os atributos. Por discernir ele que é sem nascimento, que é o maior refúgio de todas as pessoas corretas, que é auto-nascido, de quem tudo surge e para quem todas as coisas retornam, que é imutável, que é sem início, meio e fim, e que é a própria certeza e o Supremo, uma pessoa alcança a imortalidade e emancipação. Capítulo 207. Criação do Universo. Diferentes eras.
Yudhishthira disse: ó avô, ó alto de grande sabedoria, eu desejo ouvir em detalhes, ó o chefe dos Bharatas, sobre aquele de olhos de lótus indestrutível, que é um criador de tudo mas que não foi criado por ninguém, que é chamado de Vishnu por ele permear tudo, que é a origem de todas as criaturas e para quem todas as criaturas retornam, que é conhecido pelos nomes de Narayana, Rishikesha e Govinda e Keshava, e que não pode ser vencido por ninguém. Bhishma disse: eu ouvi sobre este assunto do filho de Jamadagni, Rama, enquanto ele discursava sobre isso, do Rishi Celeste Narada, e de Krishna de Vaipayana. Asita Devala, ó o filho, Valmiki de penitências austeras, e Markandeya falam de Govinda como o mais maravilhoso e o supremo. Keshava, ó o chefe da linhagem de Bharata, é o divino e pujante senhor de tudo. Ele é chamado de Purusha, e permeia tudo, tendo-se feito muitos. Escute agora, ó Yudhishthira de braços poderosos, aqueles atributos os quais grandes brahmanas dizem que são encontrados no manejador de grande alma de Saranga. Eu irei também, ó príncipe de homens, narrar para ti aqueles atos que as pessoas conhecedoras das histórias antigas atribuem a Govinda. Ele é citado como a alma de todas as criaturas, de grande alma, e o principal de todos os seres. Ele criou por sua vontade os 5 elementos, isto é, vento, luz, água, espaço, e terra. Aquele poderoso Senhor de todas as coisas, aquele de grande alma, aquele principal de todos os seres, tendo criado a terra, deitou-se sobre a superfície das águas. Enquanto assim flutuando sobre as águas, aquele principal de todos os seres, aquele refúgio de todos os tipos de energia e esplendor, criou a consciência, o primogênito dos seres no universo. Nós temos ouvido que ele criou a consciência junto com a mente, consciência a qual é o refúgio de todas as coisas criadas. Aquela consciência mantém todas as criaturas e o passado e o futuro. Depois que aquele grande ser, ó poderosamente armado, isto é, a consciência, tinha surgido, um lótus extremamente belo, possuidor de resplendor como o do sol, cresceu do umbigo do Ser Supremo flutuando nas águas. Então, ó filho, o ilustre e divino Brahman, o avô de todas as criaturas, surgiu daquele lótus, iluminando todos os pontos do horizonte com sua refulgência. Depois que o avô de grande alma tinha, alto de braços poderosos, assim surgido do lótus primordial, um grande azura de nome Madhu, não tendo início, nasceu, surgindo do atributo de escuridão Tamas. O principal de todos os seres, isto é, a divindade suprema, para beneficiar Brahman, matou aquele azura feroz de atos violentos, empenhado mesmo então no ato violento de matar o avô. A partir daquela morte, ó filho, do Azura chamado Madhu, todos os deuses e os Danavas e os homens vieram a chamar aquela principal de todas as pessoas justas pelo nome de Madhusudana, matador de Madhu. Depois disto, Brahman criou, por um decreto de sua vontade, 7 filhos com Daksha completando a conta. Eles eram Marishi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaya, Kratu, e o já mencionado Daksha. O primogênito, isto é, Marishi, gerou, por um decreto de sua vontade, um filho chamado Kasyapa, cheio de energia e a principal de todas as pessoas conhecedoras de Brahma. Do dedo de seu pé, Brahman tinha, mesmo antes do nascimento de Marishi, criado um filho. Aquele filho, ó o chefe da linhagem de Bharata, era Daksha, o progenitor de criaturas. Prajapati literalmente significa senhor de criaturas. Ele é um nome aplicado àqueles filhos de Brahman que geraram descendentes. Para Daksha primeiro nasceram 13 filhas, ó Bharata, a mais velha das quais se chamava Diti. O filho de Marishi, Kasyapa, ó majestade, que era familiarizado com todos os deveres e suas distinções, que era de atos justos e grande fama, tornou-se o marido daquelas 13 filhas. O altamente abençoado Daksha, além das 13 já citadas, gerou em seguida 10 outras filhas. O progenitor de criaturas, isto é, o justo Daksha, as entregou para Dharma. Dharma se tornou o pai dos vasos, dos rudras de energia incomensurável, dos Visvedevas, dos Sadyas, e dos Maruts, ó Bharata. Daksha em seguida gerou 27 outras filhas jovens. O altamente abençoado Soma tornou-se o marido delas todas.
As outras esposas de Kasyapa deram nascimento a Gandharvas, cavalos, aves, vacas, quimpurushas, peixes, e árvores e plantas. Aditi deu à luz os Adityas, os principais entre os deuses, e possuidores de grande força. Entre eles Vishnu nasceu na forma de um anão. Também chamado de Govinda, ele se tornou o principal deles todos. Por causa de sua destreza, a prosperidade dos deuses aumentou. Os Danavas foram derrotados. A prole de Diti foram os Asuras. Danu deu nascimento aos Danavas, tendo Viprashiti como seu principal. Deti deu nascimento a todos os Asuras de grande força. O matador de Madhu também criou o dia e a noite, e as estações em sua ordem, e a manhã e o entardecer. Depois de reflexão, ele também criou as nuvens, e todos os outros objetos móveis e imóveis. Possuidor de energia abundante, ele também criou os Visvas e a terra com todas as coisas sobre ela. Então o altamente abençoado e pujante Krishna, ó Yudhishthira, mais uma vez criou de sua boca 100 de Brahmanas principais. De seus 2 braços, ele criou 100 de Kshatriyas, e de suas coxas 100 de Vaisyas. Então, ó touro da raça Bharata, Keshava criou de seus 2 pés 100 de Sudras. Possuidor de grande mérito ascético, o matador de Madhu, tendo assim criado as 4 classes de homens, fez da Tri Brahman o senhor e soberanos de todos os seres criados. De esplendor incomensurável, Brahman veio a ser também o expositor do conhecimento dos Vedas. E Keshava fez ele, chamado Virupaksha, o soberano dos espíritos e fantasmas e daqueles seres femininos chamados de matricas mães. E ele fez Yama o soberano dos Pitris e de todos os homens pecaminosos. A alma suprema de todas as criaturas também fez Kuvera o senhor de todos os tesouros. Ele então criou Varuna o senhor das águas e governador de todos os animais aquáticos. O pujante Vishnu fez Vasava o chefe de todas as divindades. Naqueles tempos, os homens viviam tanto quando eles escolhiam viver, e não tinham qualquer medo de Yama. Ato sexual, ó o chefe dos Bharatas, então não era necessário para perpetuar a espécie. Naqueles dias descendência era gerada por decreto da vontade. Na era que se seguiu, isto é, Treta, filhos eram gerados somente pelo toque. As pessoas daquela era, ó monarca, estavam acima da necessidade de ato sexual. Foi na era seguinte, isto é, Dvapara, que a prática do ato sexual se originou, ó rei, para prevalecer entre o gênero humano. Na era Kali, ó monarca, os homens vieram a se casar e viver em pares. Eu agora te falei do Senhor Supremo de todas as criaturas. Ele é também chamado de soberanos de tudo e de todos. Eu te falarei agora, ó filho de Kunti, sobre as criaturas pecaminosas da terra. Ouça-me. Aqueles homens, ó rei, são nascidos na região sul e são chamados de Andrakas, Guas, Pulindas, Savaras, Chuchucas, Madrakas. Aqueles que nasceram na região norte, eu também mencionarei. Eles são Yamas, Kamvojas, Gandharas, Kiratas e Bárbaras. Todos eles, ó majestade, são pecaminosos, e se movem sobre esta terra, caracterizados por práticas similares àquelas de Chandalas e Corvos e Urubus. Na era Krita, ó majestade, eles não estavam em lugar algum sobre a terra. Foi a partir da era Treta que eles tiveram sua origem e começaram a se multiplicar, ó chefe da linhagem de Bharata. Quando chegou o período terrível, juntando Treta e Dvapara, os Kshatriyas, se aproximando um dos outros, se envolveram em combate. Assim, ó chefe da família de Kuru, este universo teve seu nascimento por Krishna de grande alma. Aquele observador de todos os mundos, isto é, o Rishi Celeste Narada, disse que Krishna é o Deus Supremo. Até Narada, ó rei, admite a supremacia de Krishna e sua eternidade, ó chefe de braços poderosos da linhagem de Bharata. Assim, ó de braços fortes, é Keshava de destreza invencível. Aquele de olhos de lótus não é um mero homem. Ele é inconcebível. Capítulo 208. Nomes de grandes deuses e rishis. Yudhishthira perguntou, quem eram os primeiros Prajapatis, ó touro da raça Bharata? Quais rishis altamente abençoados há em existência e em quais pontos do horizonte cada um deles mora?
Bhishma disse: ouça-me, ó o chefe dos Bharatas, acerca do que tu me perguntaste. Eu te direi quem eram os Prajapatis e quais rishis são mencionados como habitando em qual ponto do horizonte. Havia a princípio um eterno, divino, e nascido por si mesmo Brahman. Brahman alto-nascido gerou 7 filhos ilustres. Eles eram Marishi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaya, Kratu, e o altamente abençoado Vasishta, que era igual ao próprio alto-nascido. Estes 7 filhos são mencionados nos Puranas como 7 Brahmanas. Eu agora mencionarei todos os Prajapatis que vieram depois destes. Na linhagem de Atri nasceu o eterno e divino Vari, o antigo, que tinha penitências como sua origem. De Vari, o antigo, surgiram os 10 Prachetasas. Os 10 Prachetasas tiveram um filho entre eles, isto é, o Prajapati chamado pelo nome de Daksha. O último tinha 2 nomes no mundo, isto é, Daksha e Kasyapa. Marishi teve um filho chamado Kasyapa. Este último também tinha 2 nomes. Alguns o chamavam de Arishtaneni, e alguns de Kasyapa. Atri teve outro filho, o belo e magnífico Soma de grande energia. Ele realizou penitências por 1000 yugas celestes. O divino Aryaman e aqueles que nasceram para ele como seus filhos, ó monarca, são descritos como determinadores de ordens e criadores de todas as criaturas. Sasavindu teve 10.000 esposas. Em cada uma delas seu marido gerou 1000 filhos, e assim a conta alcançou 10 milhões. Aqueles filhos se recusaram a chamar alguém mais salvo eles mesmos como Prajapatis. Os Brahmanas antigos concederam um título às criaturas do mundo, derivadas de Sasavindu. Aquela linhagem extensa do Prajapati Sasavindu tornou-se com o tempo a progenitora da linhagem Vrishni. Estes que eu mencionei são célebres como os ilustres Prajapatis. Depois disto, eu mencionarei as divindades que são os senhores dos 3 mundos. Bhaga, Ansa, Aryaman, Mitra, Varna, Savitri, Datri, Vivasvati de grande poder, Tvashtri, Pushan, Indra, e Vishnu conhecido como o 12º, estes são os 12 Adityas, todos nascidos de Kasyapa. Nasatya e Dasra são mencionados como os 2 Asvins. Estes 2 são os filhos do ilustre Martanda, o 8º na conta acima. Estes foram chamados primeiros deuses e as 2 classes de Pitris. Tvashtri teve muitos filhos. Entre eles estavam os belos e famosos Visvarupa, Ajaikapati, Ai, Bradna, Virupaksha, e Raivata. Então havia Ara e Valrupa, Trianvaka, o chefe das divindades, e Savitria, Jayanta e Pinaki, o invencível. Os altamente abençoados vasos, 8 em número, foram outrora enumerados por mim. Eles foram reconhecidos como deuses no tempo do Prajapati Manu. Estes foram a princípio chamados de deuses e de Pitris. Entre os Siddhas e os Sadyas haviam 2 classes por conduta e juventude. As divindades foram antigamente consideradas como sendo de 2 classes, isto é, os Ribus e os Maruts. Assim os Visvas, os deuses e os Asvins, foram enumerados. Entre eles, os Adityas são Kshatriyas, e os Maruts são Vaisyas. Os 2 Asvins, engajados em penitências severas, são citados como Sudras. As divindades surgidas da linha de Angirasa são citadas como Brahmanas. Isto é certo. Assim eu te falei sobre as 4 classes entre os deuses. A pessoa que, depois de levantar de sua cama pela manhã, recita os nomes destas divindades, é purificada de todos os seus pecados, sejam estes cometidos por ele intencionalmente ou sem querer, ou nascidos de seu relacionamento com outros. Yavakriti, Raivya, Arvavasu, Paravasu, Ausija, Kashivati e Vala são citados como os filhos de Angiras. Estes, e Kanva, filho do Rishi Medaditi, e Varishada, e os 7 bem conhecidos Rishis que são os progenitores dos 3 mundos, todos residem no leste. Unmusha, Vimusha, Svastyatreya de grande energia, Pramusha, Idmavaya, e o divino Dridavrata, e o filho de Mitravaruna, Agastya de grande energia, estes Rishis regenerados residem todos no sul. O Pangu, Karusha, Daumya, Parivyada de grande energia, e aqueles grandiosos rishis chamados Ekata, Divita, e Trita, e o filho de Atri, isto é, o ilustre e pujante Sarasvata, estes de grande alma residem no oeste.
Atreya, e Vasishta, e o grande Rishi Kashyapa, e Gautama, Bharadvaja, e Visvamitra, o filho de Kusika, e o ilustre filho de Rishika de grande alma, isto é, Jamadagni, estes 7 vivem no norte. Assim eu te falei sobre os grandiosos rishis de energia ardente que vivem nos diferentes pontos do horizonte. Aqueles de grandes almas são as testemunhas do universo, e são os criadores de todos os mundos. Dessa maneira eles moram em seus respectivos quadrantes. Por recitar seus nomes alguém se purifica de todos os seus pecados. Uma pessoa por se dirigir àqueles pontos vem a ser purificada de todos os seus pecados e consegue voltar para casa em segurança. Capítulo 209. Krishna, e encarnação como javali. Yudhishthira disse: ó avô, alto de grande sabedoria e bravura invencível em batalha, eu desejo ouvir em detalhe sobre Krishna, que é imutável e onipotente. Ó touro entre homens, me fale realmente tudo sobre sua grande energia e as grandes façanhas realizadas por ele nos tempos passados. Porque aquele pujante assumiu a forma de um animal, e para realizar qual ato específico? Diga-me tudo isso, ó guerreiro poderoso. Bhishma disse: antigamente, em uma ocasião, quando fora caçando, eu cheguei ao eremitério de Markandeya. Lá eu vi diversas classes de ascetas sentados aos milhares. Os rishis me honraram pela oferta de mel e coalhos. Aceitando seu culto, eu o saudei com reverência em retorno. O que eu narrarei a seguir foi narrado lá pelo grandioso Rishi Kashyapa. Escute com atenção aquele relato excelente e encantador. Nos tempos passados, os principais Danavas, dotados de ira e cupidez, e asuras poderosos contados a centenas e embriagados com poder, e inúmeros outros Danavas que eram invencíveis em batalha, ficaram extremamente ciumentos da prosperidade inigualável dos deuses. Oprimidos finalmente pelos Danavas, os deuses e os rishis celestes, fracassando em obter paz, fugiram em todas as direções. Os habitantes do céu viram a terra parecendo com alguém mergulhado em angústia dolorosa. Coberta com poderosos Danavas de aparência terrível, a terra parecia estar oprimida com um peso opressivo. Triste e agoniada, ela parecia estar afundando nas profundidades inferiores. Os Adityas, tomados pelo medo, foram até Brahman, e se dirigindo a ele, disseram: como, ó Brahman, nós continuaremos a aguentar essas opressões dos Danavas? O nascido por si mesmo respondeu a eles, dizendo: eu já ordenei o que é para ser feito nesse assunto. Dotados de bênçãos, e possuidores de poder, e inchados de orgulho, aqueles patifes insensatos não sabem que Vishnu de forma invisível, aquele Deus incapaz de ser derrotado pelas próprias divindades todas agindo juntas, assumiu a forma de um javali. Aquela divindade suprema, se apressando para o local onde aqueles canalhas entre os Danavas, de aspecto terrível, estão residindo aos milhares abaixo da terra, matará eles todos. Ouvindo estas palavras do avô, as principais entre as divindades sentiram grande alegria. Algum tempo depois, Vishnu de energia poderosa, envolvido na forma de um javali, penetrando nas regiões inferiores, avançou contra aquela prole de Aditi. Vendo aquela criatura extraordinária, todos os Daityas, se unindo e estupefatos pelo tempo, procederam rapidamente contra ele para exercerem sua força, e ficaram circundando-o. Logo depois, todos eles avançaram contra aquele javali e o agarraram simultaneamente. Cheios de raiva eles se esforçaram para arrastar o animal de todos os lados. Aqueles principais dos Danavas, de corpos enormes, possuidores de energia imensa, inchados com força, não conseguiram, no entanto, ó monarca, fazer qualquer coisa para aquele javali. Nisto eles se surpreenderam muito e então se encheram de medo. Constando de milhares, eles consideraram que sua última hora tinha chegado. Então aquele Deus supremo de todos os deuses, tendo Yoga como sua alma e Yoga como seu companheiro, ficou absorto em Yoga, ó o chefe dos Bharatas, e começou a proferir rugidos tremendos, agitando aqueles Daityas e Danavas. Todos os mundos e os 10 pontos do horizonte ressoaram com aqueles rugidos, os quais, por esta razão, agitaram todas as criaturas e as encheram de medo. Os próprios deuses com Indra em sua liderança ficaram aterrorizados.
Todo o universo ficou quieto por causa daquele som. Foi uma hora terrível. Todos os seres móveis e imóveis ficaram estupefatos por aquele som. Os Danavas, apavorados por aquele som, começaram a cair sem vida, paralisados pela energia de Vishnu. O javali, com seus cascos, começou a perfurar aqueles inimigos dos deuses, aqueles habitantes das regiões inferiores, e rasgar sua carne, gordura e ossos. Por aqueles rugidos tremendos, Vishnu veio a ser chamado pelo nome de Sanatana. Esta é certamente uma etimologia singular da palavra Sanatana, a qual comumente implica eterno. Ele também é chamado de Padmanabha. Ele é o principal dos yogins. Ele é o preceptor de todas as criaturas, e seu Senhor Supremo. Todas as tribos de deuses então foram ao avô. Chegando ao local, aqueles ilustres se dirigiram ao Senhor do Universo, dizendo: que tipo de barulho é este, ó Upujante? Nós não compreendemos isso. Quem é este, ou de quem é este som pelo qual o universo ficou estupefato? Com a energia deste som ou de seu fazedor, todos os deuses e os Danavas foram privados de seus sentidos. Enquanto isso, o poderosamente armado, Vishnu em sua forma porcina estava na visão dos deuses reunidos, seus louvores cantados pelos grandes rishis. O avô disse: aquele é o Deus Supremo, o Criador de todos os seres, a alma de todas as criaturas, o principal de todos os yogins. De corpo enorme e em grande força, ele vem aqui, tendo matado os principais entre os Danavas. Ele é o Senhor de todos os seres, o mestre de yoga, o grande asceta, a alma de todos os seres vivos. Fiquem calmos, todos vocês. Ele é Krishna, o destruidor de todos os obstáculos e impedimentos. Aquele Deus Supremo, de esplendor incomensurável, aquele grande refúgio de todas as bênçãos, tendo realizado a façanha mais difícil que é incapaz de ser realizada por outros, voltou para sua própria natureza pura. É ele de cujo umbigo o lótus primordial surgiu. Ele é o principal dos yogins. De alma suprema, ele é o criador de todos os seres. Não há necessidade de tristeza ou medo ou angústia, ó principais dos deuses. Ele é o ordenador. Ele é o princípio criador. Ele é o tempo todo destrutivo. É ele que sustém todo o mundo. Os rugidos que alarmaram vocês estão sendo proferidos por aquele de grande alma. De braços poderosos, ele é o objeto do culto universal. Incapaz de sofrer deterioração, aquele de olhos de lótus é a origem de todos os seres e seu Senhor. Capítulo 210. Discípulo de Kasyapa instruído em Atman. Yudhishthira disse: fale-me, ó Majestade, daquele yoga superior pelo qual, ó Bharata, eu posso alcançar a emancipação, ó principal dos oradores. Eu realmente desejo saber tudo acerca daquele yoga. Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga narrativa da conversa entre um preceptor e seu discípulo sobre o assunto da emancipação. Havia um preceptor regenerado que era o principal dos rishis. Ele parecia com uma massa de esplendor. Possuidor de uma alma elevada, ele era firme em verdade e um mestre completo de seus sentidos. Uma vez, um discípulo de grande inteligência e atenção concentrada, desejoso de obter o que era para o seu maior bem, tocou os pés do preceptor, e permanecendo com mãos unidas diante dele, disse: se, ó ilustre, tu estás satisfeito com o culto que tenho te oferecido, cabe a ti esclarecer uma grande dúvida minha. De onde eu sou e de onde tu és? Diga-me isto integralmente. Diga-me também qual é a causa final. Porque também, ó o melhor dos regenerados, quando a causa material em todos os seres é a mesma, sua origem e destruição acontecem de tais modos diferentes. Cabe a ti, ó tu de grande erudição, também explicar o objetivo das declarações nos Vedas sobre a diferença de ritos em relação às diferentes classes de homens, o significado das injunções dos smritis e daquelas injunções que se aplicam a todos os casos de homens. O sentido é que quando todos os homens são iguais em relação à sua causa material, porque há tais diferenças nos Shrutis e Smritis sobre os deveres de homens. O preceptor disse: ouça, ó discípulo, ó tu de grande sabedoria.
Isto que tu me perguntaste está oculto nos próprios Vedas e é o assunto mais elevado para pensamento ou discurso. Ele é chamado de Adhyatma e é o mais valioso de todos os ramos de ciência e de todos os institutos sagrados. Vasudeva é a causa suprema do universo. Ele é a origem dos Vedas, isto é, Om. Ele é verdade, conhecimento, sacrifício, renúncia, autodomínio e retidão. Pessoas conhecedoras dos Vedas conhecem ele como aquele que permeia tudo, eterno, onipresente, o Criador e o Destruidor, o imanifesto, Brahma, imutável. Ouça agora a história dele que nasceu na linhagem de Vrishni. Um Brahmana deve ouvir a respeito da grandeza daquele Deus de deuses, isto é, ele chamado Vishnu de energia incomensurável, dos lábios de Brahmanas. Uma pessoa da classe real deve ouvi-la de pessoas daquela classe. Um Vaisya deve ouvi-la de Vaisyas, e um Sudra de grande alma deve ouvi-la de Sudras. Tu mereces ouvi-la. Escute agora o relato auspicioso de Krishna, aquela narrativa que é a principal de todas as narrativas. Vasudeva é a roda do tempo, sem início e sem fim. Existência e não existência são os atributos pelos quais sua natureza real é conhecida. O universo gira como uma roda dependendo daquele Senhor de todos os seres. Ou o melhor dos homens, Keshava, aquele principal de todos os seres, é citado como aquele que é indestrutível, que é imanifesto, que é imortal, Brahma, é imutável. O mais sublime dos sublimes, e ele mesmo sem mudança ou deterioração, ele criou os Pitris, os deuses, os Rishis, os Yakshas, os Rakshasas, os Nagas, os Asuras, e os seres humanos. É ele também quem criou os Vedas e os deveres eternos e costumes de homens. Tendo reduzido tudo à não existência, ele uma vez mais, no início de um novo yuga, cria Prakriti matéria primordial. Como os diversos fenômenos das várias estações aparecem uns depois dos outros de acordo com a estação que chega, da mesma maneira as criaturas começam a existir no início de cada yuga celeste. Correspondente com aquelas criaturas que começam a viver é o conhecimento das regras e deveres que têm por seu objetivo o regulamento do curso do mundo. No começo de todo yuga celeste, isto é, quando o Ser Supremo despertando do sono deseja criar criaturas mais uma vez, as criaturas ou seres começam a existir novamente. Com tal começo de todos os seres, as regras que regulam suas ações e relações também surgem, pois sem um conhecimento daquelas regras a nova criação logo seria um caos e chegaria ao fim. Dessa maneira, quando homem e mulher começam a existir, eles não comem um ao outro mas se unem para perpetuar a espécie. Com o aumento da espécie humana, além disso, surge um conhecimento em todo o peito dos deveres de retidão e das diversas outras práticas, todas as quais ajudam a regular a nova criação até que o próprio Criador, no fim do yuga, mais uma vez recolha tudo em si mesmo. No fim de todo o yuga celeste, quando a destruição universal começa, os Vedas e todas as outras escrituras desaparecem como o resto. Pela graça do alto nascido, os grandes rishis, através de suas penitências, primeiro readquirem os Vedas e as escrituras perdidas. O alto nascido Brahman adquiriu primeiro os Vedas. Seus ramos chamados Angas foram primeiro adquiridos por Vrihaspati, o preceptor celeste. O filho de Brigu, Sukra, adquiriu primeiro a ciência de moralidade que é tão benéfica para o universo. A ciência de música foi adquirida por Narada, a de armas por Bharadvaja, a história dos rishis celestes por Garja, aquela da medicina pelo filho de cor escura de Atri. Diversos outros rishis, cujos nomes estão relacionados com elas, promulgaram diversas outras ciências tais como Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, etc. Que aquele Brahma o qual aqueles rishis têm indicado por argumentos retirados da razão, por meio dos Vedas, e por inferências retiradas da evidência direta dos sentidos, seja adorado. Nem os deuses nem os rishis eram a princípio capazes de compreender Brahma, que é sem início e que é o mais alto dos altos. Somente o Criador divino de todas as coisas, isto é, o pujante Narayana, tinha conhecimento de Brahma. De Narayana, os rishis, os principais entre as divindades e os asuras, e os sábios reais de antigamente, derivaram o conhecimento daquele grande remédio da cura da tristeza.
Quando a matéria primordial produz existências através da energia primordial, o universo com todas as suas potências começa a fluir disto. De uma lâmpada acesa milhares de outras lâmpadas podem ser acesas. Da mesma maneira, a matéria primordial produz milhares de coisas existentes. Por causa, também, de sua infinidade, a matéria primordial nunca se esgota. Do imanifesto flui a compreensão determinada pelas ações. A compreensão produz a consciência. Da consciência procede o espaço. Do espaço procede o vento. Do vento procede o calor. Do calor procede a água, e da água é produzida a terra. Estes 8 constituem a Prakriti primordial. O universo se apoia neles. Daqueles 8 se originaram os 5 órgãos de conhecimento, os 5 órgãos de ação, os 5 objetos dos primeiros 5 órgãos, e o único, isto é, a mente, formando o 16º, o qual é o resultado da modificação deles. O ouvido, a pele, os 2 olhos, a língua, e o nariz são os 5 órgãos de conhecimento. Os 2 pés, o ducto inferior, o órgão de geração, os 2 braços, e a fala, são os 5 órgãos de ação. Som, toque, forma, gosto e cheiro são os 5 objetos dos sentidos, cobrindo todas as coisas. A mente se estende sobre todos os sentidos e seus objetos. Na percepção de gosto, é a mente que se torna a língua, e na fala é a mente que se torna palavras. Dotada dos diferentes sentidos, é a mente que se torna todos os objetos que existem em sua percepção. Esses 16, existindo em suas respectivas formas, devem ser conhecidos como divindades. Estes adoram aquele que cria todo o conhecimento e que mora dentro do corpo. Paladar é o atributo da água. O olfato é o atributo da terra. A audição é o atributo do espaço. A visão é o atributo do fogo ou luz. E o tato deve ser conhecido como o atributo do vento. Este é o caso com todas as criaturas sempre. A mente, é dito, é o atributo da existência. A existência surge do imanifesto de Prakriti, o qual, toda pessoa inteligente deve saber, se apoia naquele que é a alma de todos os seres existentes. Estas existências, dependendo da divindade suprema que está acima de Prakriti e que é sem qualquer inclinação para a ação, sustenham todo o universo de móveis e imóveis. Este edifício sagrado de 9 portas, isto é, o corpo é dotado de todas essas existências. Aquilo que está acima delas, a alma, mora dentro dele, permeando-o completamente. Por esta razão, ela é chamada de Purusha. A alma é sem decadência e não está sujeita à morte. Ela tem conhecimento do que é manifesto e do que é imanifesto. Ela também penetra tudo, é possuidora de atributos, sutil, e o refúgio de todas as existências e atributos. Como uma lâmpada revela todos os objetos grandes ou pequenos independente de seu próprio tamanho, da mesma maneira a alma mora em todas as criaturas como o princípio de conhecimento apesar dos atributos ou acidentes daquelas criaturas. Incitando o ouvido a ouvir o que ele ouve, é a alma que ouve. Similarmente, empregando a visão, é a alma que vê. Este corpo fornece os meios pelos quais a alma deriva conhecimento. Os órgãos corpóreos não são os fazedores, mas é a alma que é o fazedor de todas as ações. Há fogo na madeira, mas ele nunca pode ser visto por se abrir um pedaço de madeira. Da mesma maneira, a alma mora dentro do corpo, mas ela nunca pode ser vista por se dissecar o corpo. O fogo que mora na madeira pode ser visto por se empregar meios apropriados, isto é, friccionando a madeira com outro pedaço de madeira. Assim mesmo, a alma que mora dentro do corpo pode ser vista por se empregar meios apropriados, isto é, yoga. A água deve existir em rios. Raios de luz estão sempre ligados ao sol. Do mesmo modo, a alma tem um corpo. Esta conexão não cessa por causa da constante sucessão de corpos que a alma tem que entrar. O rio não pode existir sem água. Quando um rio é mencionado, a água é implicada. A conexão entre um rio e água não é um acidente, mas é necessária. O mesmo pode ser dito do sol e seus raios. Do mesmo modo, a conexão entre a alma e um corpo é necessária e não um acidente. Em um sonho, a alma, dotada dos 5 sentidos, deixa o corpo e vaga por amplas áreas.
Do mesmo modo, quando a morte ocorre, a alma com os sentidos em suas formas sutis sai de um corpo para entrar em outro. A alma é limitada pelas suas próprias ações anteriores. Limitada por suas próprias ações feitas em um estado de existência, ela obtém outro estado. De fato, ela é levada de um corpo para outro pelos seus próprios atos, os quais são muito poderosos em relação às suas consequências. Como o dono de um corpo humano, deixando seu corpo, entra em outro, e então novamente em outro, como, de fato, todo o conjunto de seres é o resultado de suas respectivas ações de vidas presentes e passadas, eu logo direi a você,